A partir de agora, Aspirinios. Lar, palavra doce que nos remete a aconchego, contração da palavra lareira. Diz os estudiosos que uma casa, para ser considerada lar, tem que ter uma cozinha. Mais importante do que a sala ou os quartos, um lar é onde as pessoas se reúnem ao redor do fogo. Nesse mundo pandêmico em que vivemos, essa definição nunca fez tanto sentido. Ter um lar é um direito universal, mesmo que o mundo, ainda tão desigual, prive muitos desse direito. Hoje vamos falar de lar, aquele das nossas lembranças, dos nossos aconchegos, aquele com o qual sonhamos e também moramos. Aquele que expressa uma época, seja na arquitetura ou na decoração. Um lar também conta histórias. E nada melhor do que conversar com uma pessoa que entende muito do assunto. Hoje, recebemos aqui, no nosso lar de Aspirinios, a jornalista de arquitetura Janine Ster, que também é locutora, designer de interiores, especialista em mídias sociais e palestrante na área. Com a pauta Decor, está à frente do site You Can Find, em que traz lares ao redor do mundo para nos inspirar e nos fazer sonhar. Janina, é uma alegria ter você aqui conosco hoje no nosso lar. Eu quem agradeço o convite, fiquei muito honrada, acompanho as Aspirinios desde o início, flerto aí com essa turma e a hora que chegou o convite eu fiquei assim, igual a raposa no Pequeno Príncipe, sabe? Esperando o momento. Adorei! Oi, Nath, tudo bem? Estou aqui pensando na raposa, na flor, no Pequeno Príncipe. Então, bem-vinda, Janina, querida. Gente, Janina, eu chamava ela de mãe, ela ficava arrasada comigo, mas ela agora já entendeu, né, Janina? Janina foi minha chefe, olha que linda. É linda, linda, linda. Linda, o povo não tá vendo, mas ela é gata. Ela é gata demais. Que alegria! A Fernanda fica tímida de falar, mas ela gosta mesmo de falar alegria. Que alegria ter você aqui com a gente, Janine Ster. A alegria é minha, pessoal. Alegria é minha. Ô, Janina, a gente está aqui hoje para falar sobre lar, né? Sobre casa, sobre essa afetividade toda. E você estava nos contando que você está com a síndrome do ninho vazio. Tardiamente. O seu lar está vazio, Janina? Muito vazio, Fernanda. Ai, conta As pra 4 nós. filhotas bateram asas, né? Eu sempre Janine, mas tive... são só 4 mesmo? Só eu não cismava 7. Que eram 5. Não, eu falo que são 7 para te zoar, porque você fez muitas crianças. Mas eu achava que eram 5, são 4. Não, são 4 mulheres, 4 mulheres fortes, e eu acho que preparadas para a vida e para o mundo. Então, uma parte de mim fica assim, sentida e com saudade, mas uma parte fica bem feliz delas estarem assim, vivendo a história delas. Mas elas são fortes porque você também é, né, Janina? Sua trajetória e sua história de vida, né? Ela é bem marcante, assim. Para mim, pelo menos, né? Eu sempre te admirei muito a sua história, da forma como você levou sua vida, como você superou seus obstáculos, onde você está hoje. Se apresente um pouco para a galera, para quem não te conhece. Bom, vamos lá. Eu sou formada em jornalismo. Fiz assim a opção pela profissão muito cedo, como todas nós, sem saber direito assim, se era aquilo mesmo. A vida foi me levando e acabou que eu me formei em jornalismo e acabei indo para arquitetura e decoração. Nichei em arquitetura e decoração. Por acaso, porque eu não venho de família que tem essa ligação, pelo contrário. Eu fui criada numa casa, minha mãe se separou muito, muito cedo, e aí eu fui viver na casa da minha avó, que eram
9 irmãos, mais o avô, mais a avó, mais a funcionária que vivia com a gente, aí veio o filho da funcionária que era criado com a gente, aquelas coisas antigas. A casa vivia lotada, um apartamento pequeno, assim, onde a minha mãe mora até hoje, perto da Assembleia, 100 metros quadrados, 100 e poucos metros quadrados, e aquele mundaréu de gente que eu não sei como é que cabia. Cabia. No início eram aquelas camas patente, quem tem 40 a mais sabe o que é cama patente. E você vai explicar pra mim, Janina. Eu tenho 40 a mais, eu não sei o que é cama patente não, Janina. Gente, desenha. Cama patente é aquela cama de madeira meio tubular, assim. Lembrei. E na época lá da minha avó, o colchão ainda era de palha. Então a palha saía, assim, às vezes espetava a gente, entendeu? E tinha beliche, né, para caber todo mundo. Era uma família de intelectuais, classe média, intelectuais. Então, decoração na minha vida, nunca pensamos nisso. Era só uma casa funcional, que tinha almoço, jantar, aquela confusão, muitos livros. A maioria dos meus tios são professores, né, da UFMG, da Escola Técnica, daquela outra ali que eu esqueci o nome, Coltec. Então, isso nunca tinha feito parte do meu universo. Aliás, a casa era muito bagunçada, inclusive. Eu, para estudar, para vestibular, tinha que me trancar no banheiro. Tinha um banheiro, que era do quarto da minha avó, suíte, e aí era o banheiro amarelo, porque os azulejos eram amarelos. E dentro do banheiro tinha uma máquina Singer. Maravilhosa! Gente, e aí era a minha bancada de estudo, era naquela bancada, era a máquina Singer, eu me fechava ali, que era o único lugar que eu tinha sossego para poder estudar. E não só eu, como todos os tios que ainda estavam estudando, tudo ali era o local de estudo. Hoje a gente tem home office, né? Cantos de estudo, uma série de coisas, e isso não existia, né? A televisão era uma... E todo mundo assistia tudo. Eu me lembro da chegada da televisão colorida. Maravilhosa. Porque vocês estão no 40 a mais, mas eu já estou no 50, bem mais. Então eu me lembro Exagera não, na conta não, Janine. Não, eu não estou exagerando, não. Tá. Eu sou como picles, bem conservada. Mas sou bem mais. Eu acho que você tinha que contar a sua idade para todo mundo. Porque você tá... Sério? Pois é, eu tô me preparando. Eu acho que eu vou contar, então. Eu tenho 55 anos. Eu tenho 55 anos. Plena e absoluta, amor. Tá maravilhosa. 55 anos super bem vividos. Super bem vividos. Muitas emoções, né? Muitas emoções. Eu e Bebeto, assim, muita história, assim, de num mês tá pegando busão de contorno e no outro de jato particular. Então... embarcando na mansão mais chique de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Então, assim, eu vou do luxo ao luxo... Como é que do lixo ao luxo, assim, com a maior tranquilidade. Com a mesma cara, né? Com a mesma cara. Janina, vários lares, né? Já viveu vários lares, de vários jeitos, né? Vários lares, grandes, pequenos, mais simples, mais luxuosos. Então, quando que eu comecei a despertar esse olhar para decoração? Quando eu me casei pela primeira vez. Que aí, que foi com Armando Gaudêncio, a gente começou a namorar e rapidamente fomos morar juntos. E ele tinha um gosto mais refinado. E eu comecei a ter acesso a uma série de coisas que eu não conhecia. E aí aquela verve jornalista, porque eu não tô morta, eu fui buscar informações, aquela curiosidade da geminiana, sou geminiana, né, gente? Aí fui estudar a fundo, né, uma série de coisas. Tenho livros aqui de como colocar a mesa, de como receber os convidados. Olha ela!
estudei tudo isso para poder lidar com a nova realidade que eu estava adentrando ali. E realmente aí a gente foi morar. No início a gente morava num apartamento ali em Lourdes, mas rapidamente passamos para aquela casa no Mangabeiras, que é uma casa que é um ícone da arquitetura, um projeto do Cid Horta, que é uma referência, porque ela foi muito arrojada para a época, aquela casa do elevador, da pirâmide. Então eu participei da montagem daquela casa, ela não era ainda... não estava pronta, então quando nós nos mudamos foi que ela finalizou, então eu tive contato com vários decoradores, com vários arquitetos, recebi o Burle Marx lá em casa, recebi várias pessoas. Que maravilha, Janina, conta isso pra gente. Ainda levei uma sentada dele. Não gostou do seu jardim? Não foi por jardim, foi por causa do banheiro, vou contar. Essa casa que eu morei, ela foi precursora de várias tendências, né? Ela foi feita nos anos 90, mas ela já era precursora de várias tendências que hoje a gente vê. E uma dessas tendências era o banheiro aberto para o quarto, né? Uma tendência que eu particularmente não gosto, porque eu acho que mesmo que você tenha uma barreira visual, você tem ali odores, você tem ruídos, né? Não faz bem para a saúde do casal. Mas nessa época, né, a gente tinha essa solução na casa e eu meio que reclamei com o mestre Burle Marx. Ele parou, me olhou de cima e embaixo, como se eu fosse uma fedelha, o que eu realmente era na época, e disse assim: minha filha, se você não tiver intimidade com seu marido, com quem mais você vai ter? Enfim, eu me calei, me recolhi a minha insignificância e não falei mais nada o resto do tour. Nós vamos ter que ilustrar esse episódio, gente, porque quem não é de BH, quem é de BH pode ser que não conheça, né? Vamos combinar. Contextualiza pra galera, pra galera quem era ele. Essa casa é uma casa realmente que... Eu acho que essa casa, ela é ícone até hoje, ela é uma referência até hoje em Belo Horizonte. Se você for no Mangabeiras, né, e olhar... Sim. Contextualiza pra gente, Janina. Sim. Essa casa, ela, como eu disse, ela é um projeto do Cid Horta, que é falecido, mas foi um arquiteto muito arrojado para a época dele. E ele encontrou o Armando, que foi um cliente também muito receptivo a novas ideias. O Armando era um industrial da moda, foi um dos pioneiros nos anos 80, a moda mineira teve um boom muito grande com o Grupo Mineiro de Moda, que eu fiz parte. Nessa época eu era modelo, né? Já fiz de tudo, né, gente? Fui modelo. Adoro. Fui modelo também. Modelo e manequim. Modelo e manequim. Modelo e manequim. Manequim. Isso. O mercado não era tão exigente quanto depois ele se tornou, então não precisava de ter tanta altura, porque eu não sou uma pessoa alta, não precisava ser tão magra, porque eu nunca fui uma pessoa magrinha, eu sempre fui uma pessoa com o quadril mais largo, o biotipo brasileiro. Uhum. Mas então... O Armando, ele fez muito sucesso nos anos 80, né? Ele foi dono da Divina Decadência, que era uma marca de jeans que explodiu no Brasil inteiro. Era maior do que Elos, era maior do que Fórum, era maior do que Zump. Ele fretava aviões, levava o pessoal Cuba. Quando Cuba abriu, ele levou uma turma, uma das primeiras grupos que entrou em Cuba, né? Os passaportes carimbados para fazer uma edição da Vogue ou da Interview, não me lembro, da revista, lá em Cuba. Ia para Nova York, fazia desfiles em Nova York, ou seja, ele fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro e conseguiu realizar o sonho dessa casa, que veio a se tornar esse ícone que até hoje é uma referência. Os alunos de arquitetura desenham muito, então era engraçado que às vezes você olhava, ela é toda de vidro. Para quem não conhece, não é de BH, é uma casa de 4 ou 5 andares, toda de metálica, com uma pirâmide de vidro gigantesca em cima, um elevador.
E lá dentro os pisos são todos de mármore. E como ela é de vidro, a gente via as pessoas lá embaixo, os alunos de arquitetura desenhando a casa. Tinha aula lá na porta da casa. Mas então nós fomos morar nessa casa e foi essa casa e esse contato com o Armando. A gente viajava muito, né? Ele pesquisava muito por causa da moda, então a gente viajava 2, 3, 4 vezes por ano, que me propiciou ir apurando o meu gosto e o meu olhar para tudo. A casa nessa época ela teve a decoração da Meire Gomide, que é uma designer aqui em Belo Horizonte que eu admiro demais, embora ela não faça parte do circuito, ela não é uma pessoa que aparece, ela não é uma pessoa assim... Que vai fazer casa-cor, né? Não é uma pessoa de mostra, mas a Meire assina projetos maravilhosos no Brasil inteiro, tem uma visão lá na frente. E é uma pessoa interessantíssima, uma das pessoas mais interessantes que eu conheço em todos os sentidos. Eu também adoro Meire. Pena que ela não vai ouvir a gente babando o ovo dela. Não vai ouvir, não vai saber. Adoro. Além de ser uma pessoa muito generosa, que me ajudou muito nessa época, porque eu era uma menina, né? O Armando... Nesse mundo de... Você era uma piadinha no meio do tubarão, né? Dos exatamente. O Armando era um cara conhecido, era um cara cobiçado, era um cara mulherengo, então eu cheguei e passei os perrengues. Janina, imagino. Mas ela devia ser um troço, né? Capa da Capricho, porque para esse homem querer essa mulher tanto quanto ele quis, ela devia ser o bafo. Não, minha filha, a minha estratégia foi negá-lo 2 anos. 2 anos eu cozinhei. Você cozinhou 2 anos? Nossa, eu não consigo cozinhar nem 3 dias, gente. Não, cozinhei 2 anos. Porque eu não queria, eu não estava interessada mesmo. E nesse ínterim passaram algumas pessoas interessantes na minha vida. Olha, então eu fui me divertindo. Tá certo. Enquanto isso, até que a gente esbarrou e realmente teve um encontro, deu match, tanto que a gente tem 2 filhas. Né? Quanto tempo vocês ficaram juntos, Janina? Fernanda, meus casamentos duravam 7 anos. Eu tive 2 casamentos que duraram 7 anos. Eu estou falando no passado porque hoje eu já estou emplacando 11 anos de casada. Então, eu ultrapassei essa marca. A barreira dos 7 anos. Uou! Foi! Consegui! Não, e 7 anos são simbólicos, né? Que é a história dos setênios, né? Que são a vida, em tese, para alguns pensadores aí, é dividida de 7 em 7 anos. São as revoluções que a gente tem na vida. Exatamente. E coincidência ou não, os meus casamentos, meus 2 casamentos, os primeiros duraram 7 anos. Depois dos 7 desandaram. Janina, você então com o Armando entrou em contato com a arquitetura, com a decoração e depois... Ô Janina, porque é o seguinte, eu já falei, a sua história, ela é interessantíssima. Sua história de vida pessoal. Então a gente vai intercalando as coisas aí. Um pouco de almofada com bafo, entendeu? Isso. Põe uma almofada, põe um tapete e põe... Isso. Mas uma parte da sua história. Então tá. Se você se sentir à vontade com isso. Claro, você tá super à vontade, né? Não tem problema nenhum. Janina, e a casa devia ser uma decoração de revista, essa casa, né? Era. Embora ela nunca tenha sido concluída, né? Acabou que o Armando entrou numa espiral de falência, a Divina faliu e a gente passou momentos muito difíceis lá dentro, porque todo mundo via aquela casa, né? Aquela ostentação, e a gente realmente passou momentos horrorosos lá, de não ter dinheiro para pagar o sacolão.
Então, não foi fácil, não. Lá nessa casa, a gente chegou... Armando vai me matar se ele ouvir isso. Não bota no outro podcast, não. Ele não vai ouvir esse podcast, não, Janina. Não vai ouvir, não. Alguém vai contar pra ele. Não, gente, olha, quem estiver escutando... Não conta com o Armando, não. Deixa eu te falar, esse assunto, entendeu? Esse assunto não conta pra é ele. Pessoal, é segredo. Mas então, o que aconteceu? Esse momento difícil chegou e a gente teve que encarar. Lá nessa casa, só para vocês terem uma ideia, a gente chegou a ter 11 funcionários fixos. Uou, era igual Downton Abbey. Entre motoristas, segurança 24 horas na frente e atrás, cozinheira, não sei o que. Da noite pro dia, nós demitimos todo mundo. Todo mundo foi demitido. E sobrou só a Vera, que está conosco até hoje. Até hoje, ela me ajudou a criar as meninas. Quando eu me separei, ela foi comigo. Ela é madrinha da minha menina, da minha segunda menina. Depois, ela ela foi chamada para trabalhar na casa de um jogador de futebol na Espanha. Depois voltou, aí foi para o Armando. Aí está com o Armando, não está comigo mais. Mas ela foi a única que sobrou, assim, nessa confusão. Uou. E também, já que a questão é bafo, né? Nessa confusão, quando eu estava grávida da Isadora, minha segunda filha, o Armando tomou 2 tiros, né? Essa história foi muito comentada na cidade. Não sabia. Eu também não me lembro disso. Ele tem uns terrenos na Pedro II, Avenida Pedro II, e esses terrenos estavam invadidos tinha um ocupante de muitos anos e ele quis o terreno de volta, o ocupante não quis devolver, ele ganhou a reintegração de posse e foi fazer a reintegração de posse. Eu não sabia, mas disse que o proprietário tem que estar presente, então ele foi com o fiscal. Nossa. E estava tudo muito tranquilo. Eu estava grávida de 7 meses, 8 meses da Isadora e com a Bárbara bebê ainda. E aí ele foi fazer... e nessa época, para pôr dinheiro em casa, eu estava trabalhando na Verde, que te quero verde. Mesmo barriguda, eu estava lá, fui aprender a fazer arranjo. Eu que nunca tive habilidade nenhuma, manual. Ainda deve fazer um arranjo bom, aprender manual. Não, aprendi. Denise Magalhães, bravíssima, trabalhei lá. Que medo de trabalhar com a Denise. Denise bravíssima, mas um touro para trabalhar e eu amei trabalhar na Verde. Verônica, conhece Verônica do Poti? Sei quem é, conheci. Verônica. Gente, nós estamos falando da sociedade mineira, tá? Quem é de Porto Alegre, que é a nossa segunda audiência, que legal. Pode pular 30 segundos. Isso, pula 30 segundos. Bom, fui super bem recebida na Verde para poder fazer o meu dinheiro lá. Estava na Verde trabalhando, recebo um telefonema da Vera, que não tem muito tato. Janina, Armando tomou uns tiros. Adoro, uns tiros. Assim, como se estivesse falando. Eu falei, como assim? Ele tá bem? Não sei. Estamos indo para o João 23. Ele foi para a reintegração de posse, estava correndo tudo bem. E aí o fiscal foi tomar um café em frente, num bar, alguma coisa assim. Armando saindo já tinha conversado com o cara deu 2 tiros pelas costas dele. Uou! E aí ele ficou entre a vida e a morte durante 3 meses. 3 meses ele esteve por um fio. E aí foi uma confusão. Janine, você grávida com... Nossa... Grávida e sozinha numa casa gigantesca. Limpando os vidros da mansão com a própria mão. Limpando, cozinhando. Menina, eu nem sei. Eu tenho um branco dessa época. Eu acho que eu bloqueei. Eu também apagaria. Porque
não foi legal, assim, entendeu? Claro. E depois aí passou. Eu me lembro que de madrugada o médico ligava: venha para cá, vai entrar em cirurgia, 10% de chance só de viver. Isso foram várias e várias Nossa vezes, Senhora, né? Janina. Pedindo Meu sangue. Deus. Bom, enfim, a irmã sobreviveu. Tá aí Daí- até Tá hoje, aí, né? firme e forte, e firme, forte, feliz. Não tenho muita notícia, sei que ele mora no Belvedere, que as meninas vão lá de vez em quando, mas aí correu tudo bem, nos separamos logo em seguida. A Isadora nasceu, eu me separei, a Isadora devia ter uns 2 meses, mas também isso já é outra história, por outras questões que a gente separou. Não, 2 meses foi a recuperação dele em casa, com o enfermeiro, com tudo. Foi meio punk, mas aí depois tudo bem, a vida segue, as coisas melhoraram para ele, para mim. Aí, com essa separação, que é interessante, que entra na pauta Decor novamente. Eu tive que sair de uma casa gigantesca em que eu tinha um closet, assim, porque eu herdava toda a coleção da Divina de todos os anos. Não só a coleção, as peças piloto da coleção, como eu herdava as peças que a gente comprava lá fora, para poder modelar e inspirar. Então eu tinha um guarda-roupa, assim, de Kendall Jenner, né, de Kardashian. Só que quando eu tive que mudar, que eu me separei dele a contragosto, ele não queria separar, né? Depois de ter aprontado todas, ele não queria separar, mas eu tomei a decisão, parei um caminhão de mudança, peguei os 2 bebês e saí com ele rogando praga, que você tá com 40 anos, não vai encontrar ninguém, e que parará, e parou 2 filhos na cacunda, não vai conhecer. Saí com as meninas com a cara e coragem. Eu aluguei um apartamento pequenininho no São Bento. Um apartamento de 2 quartos, 3 quartos, mas era pequeno. Mas o que eu fazia com aquele mundaréu de roupa? Bazar. Exatamente, Ficou saí. rica de novo. Não, e eu não ganhei nada. Porque ele não ganhei nada. Saí com uma mão na frente e outra atrás. Porque ele tava falido. Falido, doente, sei lá. Não queria separar, ou seja, aquelas separações complicadas. O pacote completo. O pacote completo de uma separação Complicada. complicada. Aí eu vendi roupa, fazia malas e malas, levava em brechó, vendi, doei, dei. Ou seja, reduzi meu guarda-roupa, comecei a praticar o desapego ali. Cheguei no apartamento, não agradei também, porque eu saí de uma casa linda, né, gente? Mas essa casa nunca foi um lar, né, Janina? Nunca foi um lar. Conceito. Não, nunca foi um lar. É muito interessante isso. Essa casa nunca chegou a ser um lar. Nunca. Ela é uma casa, arquitetonicamente falando, muito linda. Eu até sei, eu não sei quem está morando lá agora, sei que o Roberto Migotto, arquiteto paulista, está fazendo o projeto de lá. Eu sei que o Luiz Carlos Orsini está fazendo o paisagismo lá e que ela vai se tornar habitável novamente para alguém aí, porque ela passou pela Vidibula, foi dos donos da Vidibula e agora tem novos donos que estão investindo. Espero que eles consigam torná-la aconchegante, porque, a meu ver... Que torne ela um lar. Isso, mas ela não tem, Fernanda e Nath, ela não tem o tamanho de um lar. Ninguém precisa de um lar desse tamanho. Ela não tem a configuração de um lar, ninguém precisa de um lar de 4 andares. A gente envelhece. Nossa Senhora. Eu só de subir no mezanino aqui da minha casa, eu já vou assim, gente, sério, eu já tô querendo descer meu escritório do mezanino, porque eu falo assim, mas uma escada pra quê? Eu já tô aqui embaixo, tá enorme. Exatamente. E é uma coisa você falar aí, Janina, que uma das coisas que eu percebo, né, a gente fazendo perennials há tanto tempo, né, conversando com tantas pessoas, é que também a gente vai amadurecendo e a gente vai querendo tirar o excesso, sabe?
O excesso de tudo. Exatamente, O excesso de peso na vida. Que seja o material, e que seja o emocional, sabe? A gente vai amadurecendo e vai chegando um ponto que realmente a gente não precisa de uma casa de 4 andares, com um guarda-roupa gigantesco, quilométrico, né? Tem isso também, né? Fernanda, eu cheguei a entrevistar um arquiteto muito famoso chamado Lelé, João não sei o que, Filgueiras. Ele é de Brasília e ele é responsável pela rede Sara de hospitais. E ele é muito respeitável, ele é contemporâneo do Niemeyer, do Lúcio Costa, e eu tive a felicidade de entrevistá-lo. E ele me falou uma coisa na época, isso, né, sei lá, 15, 20 anos. Ele falou, eu perguntei por que ele optou em fazer projetos assim para hospitais e não residenciais. Ele falou, olha, eu só faço projetos residenciais para amigos e olhe lá. Porque eu sou contra essa tendência de casas gigantescas. A gente, quando vai vivendo muito, precisa de cada vez menos espaço. Então, os filhos crescem, os filhos saem de casa, e aí vai ficar aquele casal naquele casarão gigante, entendeu? Então, para receber os netos, né, no fim de semana, e olhe lá, né? E olhe lá. E olhe lá, né? O mundo para cair mudou. na escada de mármore. Para entendeu? cair. Porque a criancinha pode cair da escada de mármore. Pode. Um dos motivos da minha primeira separação com o Armando foi uma escada. Por quê? A gente ainda estava tentando reatar o casamento, mas aquela casa do Mangabeiras, ela tinha uma escada maravilhosa, escultural, uma obra de arte, no meio de uma sala, uma escada gigantesca de chapa de ferro dobrada, sem guarda-corpo nos dois lados. Como que eu crio 2 crianças que estão aprendendo a andar com um lugar que tem uma escada dessa? Pavor. Que pavor. E tocando nesse assunto, as casas, né, não estão preparadas para a terceira idade. Os projetos, as pessoas esquecem que vão envelhecer, gente. A gente precisa de portas mais largas. A gente precisa de área de circulação. Vai que a gente vai ter alguma limitação de mobilidade, entendeu? A gente precisa de barras de suporte no banheiro. Apoio no banheiro. Apoio. E a gente precisa de coisas práticas. A gente não tem que ficar complicando a vida. Então, depois de viver isso tudo, depois eu tive um segundo casamento com uma pessoa que gostava muito de obra de arte. E isso também foi apurando o meu olhar. Esse apartamento eu lembro. Esse você foi. Frequentei, almocei lá. E aí, isso tudo era grande também. Tinha coisas desnecessárias. Aí eu fui fazendo uma reflexão da minha vida. E quando eu me desliguei, eu fui editora da revista Habitat há 10 anos, em que eu via projetos de todas as escalas, de todos os tamanhos. E eu passei a me incomodar com a questão do seguinte: você abria a revista e você podia pegar a sala do primeiro projeto e um quarto do último projeto que você achava que era o mesmo. Eram muito pasteurizados, tudo igual. Então, quando eu me desliguei da revista e montei o meu próprio site e fui trilhando esse caminho solo, eu comecei a levantar essa bandeira da personalidade, de você conseguir colocar a sua alma dentro da sua casa, de você conseguir viver com menos e, principalmente, eu acredito que todo mundo pode ter uma casa aconchegante, acolhedora. Nem gosto dessa palavra aconchegante, que ela ficou batida, mas acolhedora. E eu vou te falar por quê. Pouquíssimas interferências mudam tudo no seu olhar sobre sua casa. Outro dia eu passei ali na rua, perto da... eu estava saindo do Remo, um restaurante aqui em Belo Horizonte, e na esquina tinha um morador de rua. Mas esse morador de rua, ele arrumou o canto dele tão lindo, mas tão lindo. Tinha almofada de chitão,
tinha jarra com flor, tinha mentira. pilha de livro e tinha um desse também ali na Silva Lobo, que até queimou, ele tinha uma biblioteca. Ou seja, se você cata um ramo de flor, se você põe uma flor na garrafinha, se você põe um paninho em cima do seu fogão, tudo te traz felicidade. Se você tem um olhar carinhoso para o seu espaço, verdade, né? Se você tem uma coisa minimamente organizada, isso vai te trazer uma felicidade. É claro que não vai resolver os seus problemas, é claro que não vai mudar a sua realidade. Eu converso muito com as pessoas, porque às vezes eu falo isso e as pessoas me confrontam, né? Tem aquelas pessoas que gostam de uma polêmica, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar isso assim, como é que eu vou cuidar da casa? Pode sim, aqui em casa mesmo, eu mostrei no programa da Vênica e mostrei no Casa de Valentina da Lucila. As minhas florzinhas são em garrafinha de suco. Eu coloco um tanto de garrafinha de suco e eu cato aqui do vizinho, eu cato aqui na frente, entendeu? Compro flores também, mas a maioria é catada. Quando não tem flor, corta-se bipiruna, o galho, coloco. E bipiruna maravilhosa, florida nessa época do ano, não tá? Mas tá florida. E a folha também é linda. Ô, Janina, eu concordo com você. Eu também acho que a nossa casa, o nosso lar, né? Eu nunca entendi esses conceitos de decoração, porque também não é a minha área e também não pretendo, né? Deixo para quem entende. Eu nunca entendi a história de você padronizar decoração, sabe? Eu me lembro que eu tenho 2 amigos que casaram mais ou menos na mesma época e provavelmente contrataram a mesma decoradora ou o mesmo arquiteto e as 2 casas eram iguais. Era a mesma cor de bege com o marrom e o branco, a mesma mesa de centro com o livro de arte em cima. E eu olhava aquilo ali e eu falava assim, gente, não tem uma flor? Tinha como é que chama? Um vaso de... Farenópolis, orquídea. De orquídea, a mesma orquídea de um era a mesma orquídea do outro. É a Phalaenopsis, que está em todo o consultório de dermatologia. Eu olhava aquilo ali, eu falava assim, cadê a personalidade daquilo ali? Cadê? Não tem um negocinho que você viajou e trouxe. Exato! Sabe? Não tem um retratinho. Não tem... É aquelas coisas que às vezes eu acho que as pessoas elas têm medo de achar que é brega. E não é, gente. O lar da gente ele tem que ter a nossa cara. E eu não acredito que o lar de uma pessoa pode ser bege. Pode ser bege. Fende, Fernanda. É fende. É nude. É nude. Você pode gostar. Não, entendeu? Porque eu entendo a pessoa. De decoração não é bege que fala. E eu vou te falar, uma vez eu fui tava no Rio de Janeiro, e com Mariana, minha amiga, e ela é muito amiga nós somos amigas de uma moça lá no Rio, da Dani Nami, que ela né, faz a arte, ela escreve, ela é jornalista, né, que sempre esteve envolvida com arte, com artista, com tudo. E ela nos levou na casa de um artista plástico, bafo desses aí, eu não sei qual é mais o nome dele, e eu me lembro que o apartamento dele era todo branco, minimalista, todo... Mas era muito, muito divertido ver que dentro daquele minimalismo, você via que ali tinha alma. Sim. Que dentro daquilo ali tinha coisas que você olhava e falava assim, isso aqui é o toque do cara. Isso aqui ele fez porque é a cara dele. Mesmo naquela coisa branca. Então, o meu problema não é com bege. Não é com nude. Você pode gostar de nude. Você não precisa ter uma casa, como diz Angela Azevedo. Sua casa não precisa ser jônica. A minha é jônica. A minha é cheia de coisa. Você pode ser uma pessoa minimalista, mas você não precisa ficar nessa padronização de não botar uma flor. Bota orquídea. Ok, que a decoradora mandou. Mas, poxa... Bota também um galinho, bota umas outras coisas que você olha e fala assim, essa casa é da pessoa, né? Mas tem gente que é bege. É isso. Cada um com seu cada qual.
sabe? Agora, eu queria entender, assim, né? Porque eu acho que as pessoas, é óbvio, nunca olharam tanto para suas casas quanto estamos olhando nos últimos tempos, né? Assim, Exato. Nunca se viu tanto jardineiro de pandemia, nunca se viu tanta gente tentando fazer... Como é que chama aquele programa do GNT que as pessoas fazem? Colocam paredes coloridas, né? Quer dizer, tanto programa de decoração, todo mundo querendo mudar um canto. Enfim, eu queria entender se no seu trabalho você percebe essas coisas e que você contasse pra gente, sei lá, se tem uma onda nova, porque a decoração também, né, diferente da moda que tudo passa mais rápido, ela tem aí suas modinhas e a gente vai adaptando ao nosso bolso para dar um charme, por exemplo, a coisa das paredes coloridas, né? Eu particularmente amo, eu não consigo morar num lugar de parede branca. Inclusive, essa sala aqui vai toda mudar, mas é porque o pé direito é tão alto que eu estou esperando. Que delícia! Não, o pé direito é inacreditável. E aí, eu não consigo dormir num quarto branco, isso já tem alguns anos, né? E eu acho que, de fato, uma cor pode mudar muita coisa, né? E às vezes é um recurso que não é tão caro, por exemplo, né? Eu defendo isso muito no rádio, né? Eu tenho há 10 anos o programa na Alvorada, no Decore Arte, e eu sempre trabalho com essa questão de dica, e eu concordo com a Natália, que assim, a tinta é a coisa mais barata que você pode usar para mudar a cara da sua casa, né? Principalmente se você for habilidoso e você mesmo pintar. Essa você parte já acho muito complicada. Você já fez? Eu também, não é a minha já vibe. Fizeram, gente? Não. Porque é lindo, é romântico você de macacão com o boy sem camisa, você naquela jardineira jeans, o boy sem camisa, não é essa cena? E aí logo depois... Depois vocês transam. Isso, tem que ter... Isso, entendeu? Isso, no tem que ter um complemento. Na lona lá. No jornal. Bom. Mas isso é mentira. Como todas as cenas de amor de filme são de mentira, né, Exatamente. gente? Quem vai transar num celeiro vai ficar pinicando no meio da grama, na pedra, 18 anos, na areia. Até Não, pelo amor de Deus, Natália, nem com 18 anos. Com 18 na areia, na praia, na areia, não. Não é bom, não. Vamos cair na vida, vamos cair na real, gente. Vamos cair na real. Vamos cair na real. O negócio é o seguinte, coincidentemente, hoje eu gravei um podcast que vai entrar ainda no ar lá na Alvorada, falando da questão do branco, porque eu falo muito de cor. Então eu queria fazer uma defesa do branco. O branco é lindo, o branco é elegante, o branco é sofisticado, é tudo. Porém, você tem maneiras e maneiras de usar e se aplica ao bege também, Fernanda. Eu também acho. Porque você pode brincar com a mesma cor, você pode ter um ambiente monocromático sem ser monótono, quando você brinca com texturas, volumes e principalmente a história. Uma casa tem que contar história. A casa ela tem que ter DNA. Casa showroom não tá com nada. Eu já vi casas, não agora, tá, gente? Há mais tempo, tudo, que o dono da casa foi uma arquiteta, uma designer muito famosa aqui de Belo Horizonte, que fez, uma designer brava, que brigava com os clientes, xingava os clientes e todo mundo respeitava. Nossa, porque já ela sei é muito... até quem é, olha que ela também sei. Pois ó o perigo. Mas ela xingava todo mundo ficava calado, porque ela é um must mesmo, muito, muito bom gosto, mas ficava calado. Mas o dono da casa, coitado, falou assim, eu não posso chegar em casa e jogar meu casaco mais em cima da cama, da poltrona, porque estraga o visual, não pode ser assim. Entendeu? Gente. Não pobre menino rico. Então eu acho o seguinte, casa showroom, pelo amor de Deus, ninguém merece. Casa, como eu não sei se foi o Vinícius de Moraes, que eu amo de paixão, tem um documentário dele maravilhoso. Maravilhoso na Netflix, é mesmo. Maravilhoso. Que ele fala assim, casa tem que ter marca de copo.
Adoro. festa. Casa tem que ter marca de copo. Vou ver de quem que é essa frase. Eu confirmo. Tem que ter chão arranhado de festa, entendeu? Pelo isso amor aí, de Janina. Deus! Eu não entendo essas casas, assim, o povo põe aquele... Desculpa os fabricantes, eles vão me odiar, ninguém nunca vai me contratar, né? Não, os fabricantes vai sim. de porcelanato, aqueles porcelanatão branco. Não, tem porcelanatos lindos, hein, pessoal? Mas aqueles brilhantão, assim, bege, que os empreendimentos Nossa, colocam sim. agora, brilhante, pelo amor de Deus! O que é aquilo? É pra você se ver nele, entendeu? Não, cai um fio de cabelo, você fica enxergando o fio de cabelo ali pra sempre. Pavor. Pavor. Casa tem que contar história, você tem que ter coisas de viagem que você traz, você tem que ter peças que você conquistou. Ah, eu gosto de uma peça de design. Ah, ela é cara, tá, mas eu juntei meu dinheiro ali, eu tenho muito disso. Juntei meu dinheiro, comprei, é uma conquista pra mim. Então eu coloco ela lá com destaque, porque toda vez que eu olhar, até subliminarmente, eu tô vendo do que eu sou capaz, eu consegui conquistar aquilo, entendeu? Eu tenho que ter uma peça que foi, sei lá, da minha mãe, do meu avô, do meu pai, que me fale afetivamente. Eu não posso ter só coisa nova na minha casa. E vocês já repararam como é que é gostoso você chegar nessas casas cheias de informação? Jônicas. Eu amo! Eu não gosto de amo. casa sem nada, não. Eu gosto de velô, eu gosto de imã de geladeira. Eu sou essa pessoa, né? Eu também. Eu Eu também. Porque aí você fica lá, olhando tudo, imaginando. É uma delícia, é muito mais Gente, interessante. É isso, eu moro numa casa que tem parede verde escuro, com porta laranja, com armário amarelo, com coisa de cimento queimado aqui, com parede... Duas gatas. duas e um quarto de gatas, visitas almofada azul e delicioso. amarela. É isso, gente. Exato, e é É isso. isso. E a gente, a casa é nossa. Se a gente não for pôr a casa do jeito que a gente quiser, É. em que a gente É. vai interferir? Falta de Não, em graça, nada. né, gente? Em Tô nada. com pena do moço da jaqueta até agora. Oi, ele é conhecido, viu? Ô, gente, nosso programa tá indo caminhando pro final. Eu acho que a gente tem que ficaria fazer um mais... episódio 2 com a Janina. Com a Janina, que assim, é tanta história. Ô, Janina, mas já que a gente tá falando de lar, já que a gente tá falando de decoração, de arquitetura, enfim, né, que a gente tem que ter afeto pela nossa casa, se você pudesse dar um conselho, assim, pra quem quer dar uma mudada, né, que a gente passou muito tempo dentro de casa nessa pandemia, a gente ainda está passando muito tempo dentro de casa nessa pandemia, e quem quiser olhar assim, falar, eu quero mudar, começaria por onde? Eu vou falar duas coisas. Uma, isso que você me pediu, e uma outra que eu quero levantar aqui, que daria um outro programa realmente, que é a questão do minimalismo. Acho que todos nós assistimos aquele Sim, documentário maravilhoso. Acho que ele mexe com a gente. Porém, eu acho que isso aplicado à casa, isso é muito complicado junto com o envelhecer. Uhum. Eu tenho pessoas mais velhas na minha família, pessoas caminhando para essas coisas todas que a velhice envolve. E cada vez mais eu vejo que quando a pessoa vai envelhecendo, ela precisa de um lugar para se reconhecer. Uhum. Então, os jovens estão muito nessa onda de minimalismo, você minimalista, isso tudo, e não pensam que vão um dia precisar de um lugar familiar. A gente quer estar num lugar familiar quando a gente começa a perder as memórias, as referências, a gente quer estar num lugar que a gente reconhece. Eu ouvi um programa chama Juventude Prateada, Juventude Dourada, sei lá, numa rádio dessas aí, que a mulher falou uma coisa que me surpreendeu, o seguinte: quem tem Alzheimer, ela pode não lembrar, a pessoa que tem Alzheimer, ela pode não se lembrar das coisas, mas ela tem as sensações. Então, por exemplo, muita gente fala, não vou visitar fulana não, porque ela não está reconhecendo as pessoas. Não vou levar os netos, porque não está reconhecendo. Ela não reconhece mesmo, mas aquela sensação boa, ela vai ter ali naquele momento, e essa sensação vai perdurar com ela, e
vai fazer muitas vezes uma pessoa que estava sendo difícil ali naquele tratamento, não querendo tomar banho, não querendo tomar um remédio, por uns momentos ela vai permanecer naquela endorfina do bem-estar. Então, tomar cuidado com isso, de não embarcar nessas modas. Eu sou minimalista agora. Não, é só que eu lembrei também do quadro do Alzheimer, né? Que eu convivi muito com os Alzheimers quando meu pai morava na instituição, que eles não se lembram, mas eles têm alguma sensação em relação à casa primeira da vida deles. Então, todo Alzheimer quer voltar para casa. E ele fala assim, me leva para casa. Cadê a mamãe? Tinha uma senhora que morava na mesma instituição que meu pai, que tinha uns 90 e poucos anos, e o filho morava nos Estados Unidos. E ela as pessoas comentavam que ela era uma aristocrata, que morava numa grande mansão nas Mangabeiras, onde a casa da Janina I também fica situada em Belo Horizonte. Enfim, e a Marininha, que ela chama, ela é viva ainda. E ela falava, me leva para casa, pega o Volks e me leva para casa. Então, assim, Deus. depois eu fui conversando, né? Não sou uma especialista em Alzheimer, eu sou uma curiosa da longevidade, né? Mas eles têm essa sensação da casa, todos te pedem, me leva para casa. Então, olha assim, a importância da casa. Olha isso, né? E é a primeira casa, porque eles pedem o pai e a mãe de volta. Você vê uma pessoa de 90 anos pedir a mamãe, é das coisas mais, assim, mais tristes, mas é lindo também. É lindo. Assim, aquela referência da mamãe da casa, né? Então, assim, qual que é a importância de um negócio desse, assim, que seja realmente acolhedor, que seja de verdade, que tenha alma, né? Exatamente. Que é tão simples, né? Mas... E aí vai a dica que a Fernanda levantou a bola. E eu acho o seguinte, em primeiro lugar, realmente trabalhar uma autoestima muito grande e um desapego da opinião alheia, para que você realmente olhe para a sua casa e se aproprie do seu espaço como o seu. Aqui dentro eu domino, minha casa, minhas regras, minha casa, minha vida, minha casa, minha história. Então que você olhe para isso e comece a colocar coisas que te tragam prazer de usar, de contemplar, entendeu? E se você não tiver noção, eu não tenho um estilo, eu não sei por onde começar, comece pela denegação. Faça uma busca do que você não gosta. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto. Que com o tempo você vai apurando o seu olhar e percebendo o que você gosta, entendeu? Sim. Muita gente fica assim, eu não sei o que eu gosto, eu não sei qual é o meu estilo, então vai pelo outro caminho, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Às então vezes tem a ver com o seu jeito de vestir. Eu, por exemplo, não sou bege, eu sou colorida e tal, minha casa é colorida. Eu acho que tem um pouco a ver. E eu acho, inclusive, que a maturidade te faz desejar menos roupas e mais colchas e mais paredes coloridas. Certeza, panelas. Eu vejo por mim, assim, né? Hoje, eu batalhei para ter essa casa que eu tenho aqui hoje, né? Eu fui para São Paulo, eu vi que eu não queria morar lá. Enfim, estou aqui em Guarani. Para Londres. Londres. Talvez um dos momentos mais felizes da minha vida, apesar de estar sem meu pai, sem minha mãe e sem namorado, mas só eu e meus 3 gatos, vivendo talvez o melhor momento da minha vida, e essa casa é muito importante para esse momento, né? Mas eu batalhei, eu queria uma casa com jardim, e eu comecei a idealizar e ela chegou. Né? Então, eu acho que a gente também tem que mandar aí para o universo, pedir, porque é importante demais para o seu estado do espírito, da sua casa. Principalmente no momento que você não pode sair dela, né? E a casa, eu tenho uma palestra em que eu comparo a casa a um exoesqueleto, né? Igual a lagosta tem um exoesqueleto, a casa é nosso exoesqueleto. Então, isso que você falou, Natália, tem tudo a ver. A casa é uma vestimenta nossa. Num outro nível, mas ela é a nossa roupa externa, assim, concreta. Ela reflete quem nós somos. Sim, né? Sim. Ela reflete total. Meninas, vamos de dicas?
Dicas Aspirinios. Bom, eu sou fanzaça da Isabel Allende. Sim. Leio Maravilhosa! todas, leio. Maravilhosa. Bebel, chamo ela de Bebel, minha amiga. Amiga. Já mandei e-mail lá para a editora dela. Então, tudo da Isabel Allende eu gosto de ler. Tô lendo um livro agora, ele é interessante, não vou falar que é o melhor livro que eu já li, não, chama Medicina dos Horrores. É um livro, um livro meio romanceado, meio documentário da criação da sepsia nas cirurgias. Olha que interessante. Legal! Até 1850 não se fazia sepsia. Para se operar alguém, amputar uma perna, eles passavam de uma cirurgia para outra, Sim. sem lavar as mãos, sem trocar a vestimenta, era troféu. O jaleco sujo, empapado, duro de uma cirurgia passar para o outro. Então, as doenças passavam. Aí um cara chamado Lister, depois eu entendi, eu acho até que aquele Listerine. Só pode ser. Claro. Só pode ser. Claro. Dr. Lister foi o primeiro pioneiro que descobriu que existiam bactérias, implantou isso, foi massacrado durante vários anos, porque eles gongaram essa coisa dele fazer asepsia e exigir no hospital que fizessem asepsia de uma cirurgia para outra. Então, esse livro é uma indicação. Isso está me fazendo lembrar de uma série também com Clive Owen, que eu amo, que também é... Como é que chama, Baixa, aquela série? Adoro. Dele, Como é que chama, Baixa? do Aquela hospital? série? Do hospital que tem aquela moça? Gente, não vou lembrar agora. Ô, James, me ajuda aí, James. Aquela série com Clive Owen, que ele um médico em 1800 também, e que é o começo também em Londres. The Night? Não. Não? Eu acho que eu vi essa série, mas não sei o nome. Também é a mesma coisa. É o começo da medicina no mundo mesmo, moderno. Também é final do século XIX e começo do século XIX. E ele em Londres também, como um médico, ele é viciado em morfina. E aí eles vão passando pelas cirurgias, todas começando as cirurgias, a história da medicina ali, moderna, lá também. É uma série muito interessante que eu não vou lembrar qual é, mas não é essa que eu quero falar dessa vez agora, não. Eu já vou emendar, tá? Vai lá, vai. Gente, eu tô assistindo uma série que eu estou encantada com ela. Me falaram que era minha cara e de fato ela é minha cara. Chama Only Murders in the Building. Que é uma série... O negócio é que ela tá numa nova plataforma da Disney que chama Star Plus. Eu assinei essa Star Plus para ver essa série, que é com o Steve Martin, com a Selena Gomez, e o terceiro é um cara super conhecido também, que agora eu não vou lembrar o nome dele. É maravilhosa. Então, a gente tá falando de lar hoje. A série se passa num prédio em Nova York que se chama Arconia. E tanto ele, o Steve Martin, como esse outro homem, o Steve Martin é um ator que fez muito sucesso como numa série só, fez um sucesso só, e ele é conhecido por essa série. O outro é um diretor de musicais também decadente, e a Selena Gomez é uma menina que mora ali, que tem todo um mistério ali, enfim. Acontece um assassinato um crime. Oba, uma morte, na verdade. Adoro crimes. A Fernanda também é super detetive. Eu gosto de crimes, super, Janina. Gosto Acontece de uma romance. morte. Acontece uma morte nesse prédio, no Arconia. E os três, eles são apaixonados por... Os três, cada um na sua casa, eles escutam o mesmo podcast, que é um podcast sobre crimes. As Perennials. Um podcast sobre crimes. Então, quando acontece essa morte no prédio, que eles têm que sair, eles acabam se encontrando, se conhecendo e saindo os três em busca de quem é, se foi um assassinato, se não foi, se foi não sei o que. Gente, a interpretação, o
texto, a história é sensacional. O humor, eu amo Steve Martin. E se não me engano, ele é o roteirista, o produtor executivo. O Steve Martin é um engraçadinho, assim, de comédia, não é? Mas ele nessa. Mas ele é bom. Ele é muito bom, ele é muito bom. Então, assim, as três personalidades, e eu tava lembrando porque tanto ele quanto o outro ator, eles falam que eles compraram o Arcone. O Arcone é um prédio muito chique, é um prédio grande, todo imponente, né, em Nova York. E eles falam que eles compraram há 30 anos atrás, quando o Arcone ainda era um preço bom, mas hoje, enfim, é sensacional. Assistam Only Murders in the Building. Only Murders in the Building. Sensacional, dica, adorei. Eu queria contar que eu assisti Nomadland e fiquei muito deprimida. Tá no Telecine, ganhou o Oscar, Fernanda amou. Amei. Acho que não é para filme os fracos, do ano. eu tava no momento fraco, tá? Então vou tentar ver de novo, mas você tem que estar preparada. Você concorda, Fernanda? Tem que estar preparado. Não, na verdade, ele é um filme para te preparar. É triste. Ele é um filme para te preparar. Pra velhice. Eu vou te falar. Eu achei o meu pai muito mais leve do que Nomadland. Não, eu achei... o Nomadland me tocou tanto. Eu fiquei tão, assim, tão chapada com o Nomadland, que quando eu terminei de ver, eu só olhei pro Baixo, né, meu marido, e falei assim, Baixo, vamos começar uma previdência privada amanhã. E, de fato, eu comecei. De fato, até o primo do James. A gente conversou sobre isso, sobre esse impacto na vida, da nossa vida. O James começou, eu comecei. Porque, assim, seguro de vida, tudo que eu podia me cercar ali, pra me preparar pra maturidade, eu comecei a me cercar ali, principalmente depois de Nomadland. E na mesma semana a gente tinha conversado com Candice. Com Candice Pome, que fala sobre longevidade de forma brilhante. E a gente tinha conversado com ela naquela semana e eu assisti Nomadland. Eu olhei e falei assim, gente, é agora. Tem que preparar para velhice. É um filme lindo. Dá uma lindo. resumida aí, né? Nomadland é a história de uma mulher que a cidade dela, né, era toda estruturada numa empresa, essa empresa fecha, ela fica viúva, não é isso? Eu parei no meio, tá? Não assisti até o fim, não. Ela tem um luto na vida dela. Ela fica viúva, mas... Ela pega esse trailer e vai rodar os Estados Unidos procurando trabalho. Trabalha na Amazon, dizem que inclusive ela recebeu propostas reais, porque ela misturava com as pessoas de verdade. E aí a Target ofereceu emprego para ela. Sério, eu li bastante sobre o filme. Enfim, a grande sacada do filme é que ela com as pessoas, e as pessoas achavam que ela era uma igual, né? Uma nômade também. Muito louco. Ela e o outro cara são os dois únicos atores. E todo mundo é do filme. De o verdade. resto, todo mundo é de verdade. E os Estados Unidos têm uma coisa, e é por isso que me impactou tanto, porque os Estados Unidos, eles têm uma geração de pessoas que não tem previdência, de forma alguma. E aqui, gente? Não, a gente ainda tem o INSS, né, Nath? Querendo ou não, o Brasil ainda tem o INSS. A gente tá falando das pessoas que estão aí formais, né? Não. Você pode aposentar no INSS por idade, você tendo trabalhado ou não. Você tem essa aposentadoria. Mas acontece que lá nos Estados Unidos você não tem isso, né? Você não tem nem SUS e nem INSS. Então, o que acontece? As pessoas, elas ficam... A pessoa que nunca trabalhou pode ter? Você aposenta por idade. Sim. Jura? Sim. E aí, o que acontece? Sei. Eu não sei disso, não. Não entendo. Lá nos Estados Unidos, eles não têm nada disso. E aí, essas pessoas de 60 a mais, elas vivem em trailers. E eles vão trabalhando por temporadas. Uma temporada no Amazon, faz um job. Uma temporada na Amazon. E vão vivendo assim, é uma comunidade. E ela não tá tão arrasada, eu acho, mas eu fiquei por ela. Enfim. Mas não é minha dica, gente. A minha não dica é Nomadland. E a minha dica é Bob Ross, que é um documentário que está na Netflix. Na verdade, eu ouvi a dica do pessoal do Expresso Ilustrada, que eu amo. É a história de um professor de pintura americano, aquelas coisas de americano, né?
ele tinha uma habilidade de fazer um quadro absolutamente detalhado em meia hora. Então, ele foi contratado por dessas televisões americanas para fazer um programa que ele pintava um quadro durante o programa. E ele foi crescendo numa escala exponencial, conheceu um casal de gente visionária e muito perigosa, que viu nele uma forma de ganhar dinheiro e transformaram ele num showman. Mas, num dado momento, aquilo nem fazia tanto sentido para ele, mas vendiam livros, vendiam palestras, vendiam curso para o Japão, tudo com o nome de Bob Ross. E aí, claro, que esse império, que era baseado numa pessoa, que tinha um problema de saúde e que era também baseado, né, uma rede construída em cima de muito interesse, de muita exploração, começa a ruir. Ele já é falecido, a história é contada pelo filho dele, e é uma história, assim, bem uma história aquelas histórias de americano, muito doido. O cara fez um grande sucesso, você comprava figurinha do Bob Ross, né? Eu nunca tinha ouvido falar dele, tá? Assim, para mim, Bob Ross era novidade. Mas é muito interessante. E esse programa de televisão absurdo, que você imagina que ele tinha um tempo para fazer o quadro. Os quadros, a princípio, vinham... Ele era... As lembranças dele da época que ele viveu na Alasca. Então, ele não olhava para nada, não tinha nenhuma ilustração, nada, e ele, ali em meia hora, fazia um quadro absolutamente detalhado. E ele conseguiu fazer discípulos. Então, várias pessoas aprenderam a pintar. Era meio expressionista, assim, umas pinceladas duras. É muito louco, assim, você imaginar que aconteceu essa história e que você nunca ficou sabendo disso. Muito bom, Bob Ross, na Netflix. É um doc que eu super recomendo. Boa dica. Nomadland é só se a sua previdência estiver em dia, querido. Não é meu caso. Não, é um filme muito lindo, Depressão. É muito legal. Pesadão, mas é pesado, Pessoal, Fernanda. Pesado. Só antes de encerrar, né? Que pena, passou muito rápido, gente. É rápido. Pequeno, é rápido. Eu nem falei do meu projeto pro ano que vem. Pode falar, Janina, pode falar. Fala, conta. Então, ano que vem eu estou me preparando para fazer a caminhada de Santiago, de Compostela. Que legal! Uou! E eu quero fazer a caminhada raiz. Então, é aquela caminhada que você começa na França, né, em Saint-Pierre-de-Port, e atravessa os Pirineus, e vai 830 quilômetros a pé, com a mochila nas costas. Não quero fazer aquela... Porque tem gente que vai pelo cunho cultural, tem gente que vai para aí, histórico, não sei o quê. Eu quero com uma busca mesmo. Uma peregrinação de fato. De fato, sem celular. Janine, você tem costume de andar? Eu sempre tive. Eu gosto muito de, no fim de semana, eu vou muito para a Serra do Cipó e faço caminhada. Mas para caminhar 800 quilômetros durante 38 dias... é um negócio que a unha cai, né? Diz que a unha cai. Unha cai. A unha cai. O pé da bolha, tudo. Mas aí é o seguinte, eu tô começando o treinamento junto com o André. A gente vai começar... Vai. Ai, Nós dois. E aí tá numa expectativa o B, não sei se vocês conhecem o B Santana. Sim, claro. O B tá dando suporte, é um peregrino. Claro, é um super peregrino. Hoje ele é um peregrino por profissão, tá morando em Portugal, então o B deu umas dicas pra gente. Maravilhoso. E eu acho que vai ser muito legal. É bom que você vai com seu companheiro, né? Eu acho que fica bem menos árduo. Quer dizer, é claro que no estresse também, mas enfim, eu acho que é bem mais fácil. Quando é que você vai, Janina? Abril? Abril, Em abril... Uma viagem já começou a esquentar a Europa nessa época, né? Exatamente. É porque Pirineus senão neve. Fica muito árduo. É porque a gente atravessa os Pirineus, que é neve. Imagina atravessar neve a pé. Não tem condição. É como se a gente saísse aqui de Belo Horizonte e fosse para Porto Seguro a pé. A distância? A distância, A Tem distância. Pelé, né, no caso, indo para Bahia a pé de Belo Horizonte. Janina, quanto tempo?
38 dias andando, caminhando, uma média de 20 quilômetros por dia. Tem dia Pesado. um pouquinho mais, um pouquinho menos. Uou. A mochila só pode ter 10% do seu peso, então, mais ou menos, a minha vai ter mais ou menos uns 6 quilos. A mochila pesa 1,5 kg, então você tem que levar só 4 quilos de roupa e necessaire, etc. Janina, então você vai e quando você voltar, você A gente vem... faz outro episódio. Faz outro episódio para você episódio. nos contar como foi a sua peregrinação pelo Exatamente. caminho de Santiago de Compostela. Se eu não ficar pelo caminho, eu volto e conto. Não vai ficar não, gata. Você é brava. Você não vai ficar pelo caminho jamais. Ai, mas aí eu conto Ai, pra gente. vocês, tá bom? Tá bem, minha querida. Ah, só lembrando aqui, o James me falou, eu lembrei. O filme chama The Nick. Denick. O filme não, a série, chama The série. Nick. Tá? Denick. Netflix. Com Ótimo. Clive Owen. Vou anotar Gente, aqui. então é isso, Janina, foi uma alegria ter Alegria. você aqui. Muito obrigada, minha querida. Um grande Obrigada, beijo pra você. Obrigada. Um beijo, meninas. Amei, viu? Muito obrigada pela oportunidade também. Beijo. Beijo, meninas e Aquelas assim, meninos que depois estão eu quero nos te mandar ouvindo. foto da cor da minha parede, aquelas que Oh, exploram. manda. E se você animar, Fernanda e James, vamos fazer uma excursão lá em Guarani. Vem todo Tô mundo dentro. pra Guarani, Tô gente. dentro. Tô convidando. Todo Então, mundo. Vamos fazer. É isso. Beleza.